Culpados ou inocentes? Há muita controvérsia em um dos casos que mais abalou a opinião pública nos Estados Unidos desde sua ocorrência até o julgamento. Este é o caso dos irmãos Menendez, uma história pavorosa ocorrida em família. Joseph Lyle e Eric Galen Menendez são dois irmãos nascidos em Nova York, sendo que o primeiro, Lyle, veio ao mundo em 10 de janeiro de 1968 e Eric em 27 de novembro de 1970. O pai deles, José Henrique Menendez, havia nascido em 6 de maio de 1944 em Havana, Cuba, e aos 16 anos, logo após o início da Revolução Cubana, foi enviado aos Estados Unidos para morar com parentes. Estudou na Southern Illinois University, onde conheceu Mary Louise Anderson, conhecida como Kitty, 5 anos mais nova. Eles se casaram em 1963 e se mudaram para Nova York, onde José se formou em contabilidade no Queens College. Quando Lyle nasceu, Kitty deixou seu emprego de professora e a família se mudou para Nova Jersey, onde Eric veio a nascer. Ambos os irmãos foram enviados a uma day school, uma escola onde os alunos passam o dia e retornam para casa só no início da noite. Os Menendez moraram na cidade de Hopewell Township até 1986, quando José recebeu um convite para trabalhar na Califórnia como produtor musical, área em que já atuava há algum tempo e era considerado competente. Eles se mudaram para Beverly Hills, local onde os ricos e famosos residem. José Menendez ajudou em produções internacionalmente conhecidas, como Rambo 2 A Missão e Inferno Vermelho. Em 1987, Eric começou a frequentar o ensino médio na Beverly Hills High, onde teve notas medianas, mas mostrou talento para o tênis, ficando em 4º lugar nos Estados Unidos para jogadores menores de 18 anos. Por outro lado, seu irmão mais velho, Lyle, parecia seguir o caminho inverso, tornando-se um fanfarrão e gastador do dinheiro do pai. Quando alguém chama a atenção de forma não convencional, a mídia sensacionalista não deixa por menos. Anos depois, em 2017, a Newsweek publicou que, apesar da aparência de família feliz, José Menendez havia sido descrito como um mulherengo, valentão, obcecado por sucesso, e que sua esposa, Kitty Menendez, já havia tentado tirar a própria vida algumas vezes. Pesado, né? A família parecia viver uma vida feliz, claro, com pequenos desacordos, mas nada fora do comum. Só que, segundo algumas pessoas, havia algo que eles escondiam, e esse algo acabou vindo à tona da pior forma. Vamos entender isso, mas antes, vamos aos dias que antecederam o crime. Os irmãos Menendez sempre foram unidos. Na época da formatura de Eric na escola de Beverly Hills, em junho de 1989, 2 meses antes do trágico acontecimento, eles se reencontraram. Lyle, o irmão mais velho, já havia praticamente saído de casa e viajava com frequência, especialmente para a costa leste dos Estados Unidos. Eric se lembrava de estar muito empolgado, pois estava prestes a ingressar na faculdade e acreditava que, finalmente, poderia sair de casa e conquistar a tão desejada liberdade. No entanto, as coisas não ocorreram como ele e seu irmão talvez tivessem planejado. Segundo Eric, ele confessou a Lyle que a situação em casa era pior do que o irmão imaginava. José, o pai dos dois, tinha má fama entre os mais próximos por ser um homem extremamente rígido, especialmente com a esposa e os filhos. Foi nesse contexto que Eric revelou algo ao irmão que parece ter sido o estopim para tudo o que aconteceu depois. Durante o primeiro julgamento, Eric recordou essa conversa em seu depoimento. Eu perguntei a Lyle se ele se lembrava de quando éramos crianças, e ele me perguntou se algo estava acontecendo entre nosso pai e eu. Então eu respondi: sim, ainda acontece. As coisas sexuais. Essa conversa deixou Lyle furioso. Ele bombardeou Eric com perguntas até que o irmão mais novo entrou em estado de pânico. Lyle ainda sugeriu que a mãe deles, Kitty, provavelmente sabia o que acontecia, mas preferia esconder o fato. Eric continuou seu depoimento, dizendo que as coisas pioraram uma semana antes do crime, no dia 13 de agosto, quando ele teve uma conversa com o pai sobre a possibilidade de se mudar para uma república, já que estava indo para a faculdade. José se opôs de forma rude, dizendo que Eric continuaria morando na casa da família. Isso deixou Eric profundamente frustrado, especialmente por causa da revelação que havia feito a Lyle, que era o principal motivo para ele querer sair de casa. Mesmo assim, Eric agiu por impulso e começou a arrumar algumas roupas em uma mochila. Quando Kitty entrou no quarto e perguntou o que ele estava fazendo, Eric respondeu:
Vou ficar alguns dias na casa de um amigo, só isso. Kitty, no entanto, imediatamente negou a ideia e começou a tirar as roupas da mochila, jogando-as de volta na cama. Pouco depois, José entrou no quarto, visivelmente irritado, e pressionou Eric, perguntando se havia algum problema. Para evitar uma discussão maior, Eric mentiu, dizendo que não havia problema algum. A tensão na casa era insuportável para ele, e Eric chegou a pensar em tirar a própria vida após essa interação, não conseguindo mais lidar com o clima opressor, especialmente depois dos abusos que havia sofrido nas mãos do pai. Na noite de 20 de agosto, Lyle e Eric, armados, entraram na mansão dos pais em Beverly Hills. Após o crime, Lyle ligou para o 911 dizendo: "Alguém matou os pais." Emergência, como posso ajudar? Alguém, qual o problema? Nós somos filhos de... Qual é o problema? Qual é o problema? Alguém matou meus pais. Alguns anos antes, em 1976, Diane Vandermolen, prima dos irmãos Menendez, passou um tempo com a família. Naquele período, conforme seu depoimento no tribunal, Eric já havia revelado a ela os abusos que sofria por parte do pai. Abalada, Diane decidiu contar à mãe dos garotos. Mas, para sua surpresa, Kitty defendeu José, afirmando que tudo não passava de invenção. Essa situação deixou Diane profundamente perturbada. No início de agosto de 1989, 2 semanas antes do crime, Eric participou de um campeonato nacional de tênis ao lado de um amigo, Michael Joyce, que mais tarde se tornaria um tenista profissional. Eric avançou até a segunda rodada das eliminatórias, enquanto Joyce chegou às quartas de final. Poucos dias antes do crime, Eric testemunhou uma discussão acalorada entre sua mãe e Lyle. Kitty parecia fora de si, e em um momento de fúria, puxou os cabelos de Lyle, que na verdade usava uma peruca fixada com cola especial. Esse incidente deixou Lyle profundamente envergonhado e frustrado, especialmente diante de Eric. Da polícia em casa e relataram que, na noite do crime, estavam assistindo ao filme Batman no cinema antes de irem a um festival gastronômico no Santa Monica Civic Auditorium. Estranhamente, a polícia não solicitou testes de resíduos de pólvora, que poderiam ter revelado se eles haviam manuseado armas recentemente. Inicialmente, foram considerados apenas testemunhas. Nos meses que se seguiram, Lyle e Eric adotaram um estilo de vida extravagante, típico de playboys de Hollywood. Lyle comprou um restaurante especializado em asas de frango em Princeton, Nova Jersey, além de adquirir um relógio Rolex e um Porsche Carrera. Eric, por sua vez, contratou um treinador de tênis em tempo integral e participou de torneios em Israel. Esses gastos chamaram a atenção dos investigadores, que começaram a suspeitar que os assassinatos poderiam ter sido motivados pela ganância. À medida que a investigação avançava, Eric acabou confessando o crime a seu psicólogo, Jerome Oziel. Oziel compartilhou essa confissão com sua amante, que, por vingança, revelou o segredo à polícia. Em março de 1990, Lyle foi preso, acusado do assassinato dos pais. Eric, que estava em Israel participando de um torneio de tênis, retornou aos Estados Unidos e se entregou 3 dias depois. Ambos foram detidos sem direito à fiança. No tribunal, os irmãos Menendez alegaram que os assassinatos foram cometidos por medo, após anos de abusos sexuais e emocionais por parte do pai. A mãe, Kitty, também foi retratada como uma figura problemática, sendo alcoólatra e violenta. Testemunhas familiares confirmaram os abusos, mas em 1996, os irmãos foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O caso Menendez continua a gerar debates, e em 2023, novos depoimentos surgiram, alegando que José Menendez também havia abusado de Roy Rosselló, membro da antiga boy band Menudo. Apesar dessas novas evidências, a sentença dos irmãos permanece inalterada. Durante o tempo na prisão, ambos se casaram. Lyle casou-se 2 vezes, enquanto Eric se uniu a Tammy Ruth Sakoman, que escreveu um livro sobre a vida ao lado do marido. A defesa dos irmãos continua tentando reverter a condenação, mas até o momento, sem sucesso. O caso Menendez não é apenas uma tragédia familiar, mas um retrato complexo de abusos e suas consequências. A condenação de Lyle e Eric à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional continua a dividir opiniões e a suscitar debates sobre justiça e redenção. À medida que novas informações surgem, a história dos irmãos permanece relevante, refletindo as sombras que muitos preferem ignorar. E você, o que pensa sobre este caso?
Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias impactantes como esta.